Última parte dessa semana 22, lendo os Salmos de 73 até os 78. Eu gosto muito do Salmo 73. Ele não tem nada especial em termos assim de história ou de quando foi feito. É um salmo que declara a estupefação, a indignação e o não entendimento do salmista em relação a como Deus faz as coisas. Eu já falei com você várias vezes aqui, os salmistas, sejam Davi, Asaf, os filhos de Corá, eles sempre constroem os salmos com essa linha de começar colocando aquilo que é o seu coração, aquilo que é a sua transparência de alma, mas sempre terminando com um aspecto positivo, com um aspecto de fé em Deus, com um otimismo de que vai dar certo. Aqui não é diferente. Então ele começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então essa é uma mensagem positiva. E verdadeiramente, de fato, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Aí vem o contraponto, só que eu, né? Aí vem o versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem meus passos. O que será que aconteceu com o salmista? Que ele sabe que Deus é bom, mas ele quase escorrega. E talvez seja essa uma situação da sua vida aí. Você tem uma consciência intelectual, mental, histórica de que Deus é bom, de que todas as coisas colaboram para o bem, só que você não está feliz com algo, você está quase se desviando, quase escorregando, quase blasfemando contra Deus. O que aconteceu? Versículo 3. Eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Ou seja, Deus é bom, Ele sabe o que faz, Deus está no controle, Ele é justo com quem é limpo de coração. Eu me considero limpo de coração, mas espera lá, olha quanta gente ímpia, ímpio é não bom, quanto nécio, tolo, que estão se dando bem, não fizeram por merecer e está tudo acontecendo. Tenho inveja da prosperidade desse povo e eu aqui na minha dificuldade. Não há apertos na sua morte, firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Há uma grande injustiça social que você pode estar levando na sua pele ou então vendo acontecer na pele dos outros. Você vê pessoas espremidas em ônibus, acordando de madrugada para chegar cedinho no emprego, para ganhar miséria, enquanto outros estão tranquilos e não fazem nada especial para merecer todo o luxo, toda a riqueza, todo o conforto. Não há aperto na sua vida. Estão tranquilos. Eu lembro quando eu estudava na faculdade, que ficava longe da minha casa, do outro lado da cidade de São Paulo. Eu tinha que levava 1h30 de ônibus para chegar lá. E era um dia de prova, tinha que estar 7 da manhã fazendo prova na escola de engenharia. E aí, 1h30 de ônibus ensardinhado, amassado. E quando eu cheguei para fazer a prova, eu vi no gramado da escola um helicóptero pousando. Era um colega de classe, filho de um grande industrial, tinha se atrasado aí de tomar o seu desjejum, dar a sua nadada na piscina de casa, resolveu ir para a escola de helicóptero. E aquele dia eu falei, isso não é justo. Ele vai fazer a mesma prova que eu. Eu estou aqui já querendo morrer. Ele acabou de acordar, está no frescor da sua memória. E nós vamos fazer a mesma prova. Onde é que está Deus nessa história? Você pode ter várias vezes essa dúvida. Como que Deus permite isso? A soberba o cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. E esse texto tem muito a ver com a nossa sociedade, porque parece que a lei do mais forte prepondera. O bandido chega com você com um revólver e você é obrigado a entregar o seu bem. Um crime organizado cria um governo paralelo e você tem que submeter às regras dos outros para não ser prejudicado. Achacado para pagar propina para não sofrer ataques. Então, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Olha que expressão bíblica aqui. Tem muito mais dinheiro do que eles jamais imaginariam. E eu estou aqui contando as minhas moedinhas.
são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Então, você deve já ter vivido essa situação de estar num ambiente onde pessoas corruptas, poderosas, ricas, estão com o seu bem bom, com a sua estrutura de vida feita e não estão nem aí para o pobre que ele está corrompendo, para o miserável que está pagando aquela conta, para o cidadão que pertence a um Estado que ele está manipulando. Então, essa situação acontecia ali, 900, 800 anos antes de Cristo. E acontece hoje, com certeza. E quando nós olhamos isso, nós nos inflamamos. Meus pés estavam quase para resvalar. Quase os meus pés se desviaram. E aí ele continua dizendo, põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Eu lembro de tantas pessoas que eu conheci que blasfemavam contra Deus. E quando eu falava da minha posição cristã, eles ridicularizavam. E eu não conseguia me defender. Quando eu estava no ginásio, no colégio, que é o nome que você dá para a minha época, o ensino fundamental, o ensino médio, os colegas que não eram cristãos, eles achavam que eu era maluco, que eu era fanático. Esse negócio de igreja todo o tempo. As suas bocas eram contra o céu, as suas línguas percorriam a terra. Eu lembro de uma história que me marcou profundamente no segundo ano do ensino médio, onde o mais popular aluno da classe, ele não era o melhor aluno, aliás, era eu o melhor aluno, mas ele era o mais popular. Ele sabia jogar futebol como ninguém, ele tinha uma aparência maravilhosa, né? O loiro, cabelo comprido, olhos azuis, aliás, olhos verdes, e tinha aquilo que todo jovenzinho desejava, ele tinha uma moto. Ele tinha uma Yamaha RD cinquentinha, como a gente falava, 50 cilindradas. Hoje não é muita coisa não, mas para um garoto de 15, 16 anos era um sonho de consumo. Ele tinha uma moto, ele tinha grana, ele tinha beleza, ele tinha capacidade atlética. E ele olhava para mim e falava assim, você é crente, você está maluco? Esse livro fala que se o teu olho te escandalizar, arranca e lança fora. Tá louco, você vai arrancar o teu olho para ir para o céu? Você não pode acreditar num livro desse. Me colocava apelidos, eu me sentia humilhado. E eu pensava, esse cara tem uma arrogância, merece ir para o inferno. Sabe o que aconteceu? Nas férias de julho, ele não voltou. E depois ficamos sabendo, ele com a sua moto, sem capacete, entrou de cabeça no para-brisa de um carro na Avenida Bandeirantes aqui de São Paulo. E aí, então, ficou desfigurado. Não sei quanto tempo de coma, depois saiu desfigurado, a sua face retalhada, perdeu um olho, todo inchado, a boca torta, todo o vidro que entrou na cara dele. Ele não teve coragem de ficar naquele ambiente, mudou de escola. E eu pensei, quanta arrogância, quanta beleza, e eu com meu coração amargurado contra ele, agora estava com misericórdia e dó. Porque ele falou essas palavras. Que negócio é esse de arrancar um olho? E ele perdeu um olho. Então, talvez você esteja nessa situação, de se sentir como um salmista indignado, com gente que fala, como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo, estes são os ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Conclusão que eu chego, versículo 13, na verdade que em vão tenho purificado meu coração, e lavei as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se você está ouvindo esse vídeo agora, é porque essa é a mensagem de Deus para você. Não pense assim. Não ache que você é o único justo da terra e que tudo de injusto está acontecendo com você. Não pense que é em vão que você tem purificado o seu coração e lavado as suas mãos na inocência. Vale a pena ser honesto, vale a pena ser fiel, vale a pena esperar em Deus e não nos homens, vale a pena sofrer calado, mas dando glória a Deus. E como é que eu sei disso? Porque ele fala aqui a partir do versículo 15, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Há um histórico,
Há uma multidão de pessoas que deu a vida para você hoje poder ouvir essa palavra. Há uma linhagem de santos, dos quais o mundo não era digno, como diz Hebreus, que morreu, que sofreu, que foi torturado para que a sua fé fosse permanecendo e chegasse até nós, para que este livro que nós estamos lendo estivesse em nossas mãos, para que esse país em que nós estamos vivendo fosse cristão e não ateu ou idólatra, como aquele Império Romano. Há uma geração de teus filhos, de santos, que não pode ser ofendida. Quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. E essa é a chave. Até que eu entrei na presença de Deus, no santuário, na igreja, então entendi eu o fim deles. Se é um lugar onde você pode colocar as coisas em perspectiva, se é um lugar onde você pode entender o fim, é no santuário. Nesse momento você está diante de Deus. Nesse momento a palavra de Deus está batendo aí no seu coração. E você pode entender começo, meio e fim. Porque não adianta ficar olhando para as pessoas na aparência dos Instagrams, na felicidade das mídias sociais, na falsidade da opulência, porque por dentro está o problema. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Conhece esses amigos aí que estão todos valentões e depois estão apavorados, amedrontados, porque podem perder tudo que eles têm numa batida de carro? Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Aparência. Como eu entendi essa história quando eu tinha 16 anos. Não vale nada a aparência. Vocês estão aqui vendo minha aparência. Eu posso dizer, posso te garantir que ela melhorou. Com 16 anos eu era bem mais feio, bem pior do que hoje. Mas é aparência. Eu aprendi que não é aquilo que eu aparento que mede aquilo que eu sou. Há um valor intrínseco. Nós somos vasos de barro, mas nós temos um tesouro dentro. Deus é um tesouro em sua vida. E aqui você pode ter um padrão cristão que não é vão no longo prazo, como fala o Salmo 127, 1, no final da história. E aqui então ele termina esse salmo dizendo... Assim o meu coração se azedou, sinto picada as minhas entranhas, assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho. É isso que eu quero falar para vocês hoje aqui. Pode estar difícil a situação. A sua carne e o seu coração podem estar desfalecendo, mas Deus é a fortaleza do meu coração. E ele termina, no versículo 28, o meu conselho para vocês. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. E esse foi o Salmo 73, que você possa anunciar todas as obras de Deus na sua vida. Amém? Tremendo, tremendo, mas ainda tem mais aqui. Salmo 74, ele fala sobre a destruição do templo. É um salmo que muito provavelmente foi escrito depois que Nabucodonosor acabou com Jerusalém. Porque quando você lê aqui o que ele fala, ó, versículo 3, levante os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. E ele descreve isso. Versículo 6, mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Olha que engraçado, que estranho, porque aqui ele está falando de uma destruição que aconteceu quase 300 anos depois, que 200 e tantos anos depois, que aquele santuário tinha sido erigido. E quando Salomão construiu aquele templo, que Davi não podia construir, Deus falou, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Mas 300 anos depois, o povo está aqui reclamando, destruíram o teu santuário, derrubando até o chão a morada do teu nome. Olha como nós personificamos as coisas, né? Disseram nos seus corações,
despojemos. E aqui o versículo 9, já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. E esse é um sinal de uma igreja fraca. Esse é o sinal do final de um processo de laicização, de humanização, de liturgia, de ritual sem vida. Você transforma a religião em algo oco, vazio. Não tem mais profecia, não tem mais palavra de Deus. E eles agora não sabem mais interpretar os sinais. Não sabem nem quando essa tormenta vai passar e quanto tempo isso durará. Esse Salmo 74 descreve, então, a força de Deus e é um clamor. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. É um momento de derrota, é um momento de queda, fracasso. E é a vida do salmista aqui, é o seu coração. Salmo 75. Esse salmo também é um salmo muito interessante, é um salmo que é um cântico de vitória. E ele está falando aqui, ele é um salmo atribuído a Asaf, está falando aqui de uma glorificação que está ligada com os outros 3 salmos, o Salmo 57, 58 e 59. Como nós sabemos isso? Já falei aqui também que nas versões judaicas e nas Bíblias antigas, católicas e algumas vezes cristãs como a King James, o versículo 1 de cada salmo tem uma explicação de quando ele começou e como ele deve ser desenvolvido. Se é para o cantor-mor, se é para a congregação, se é para algum instrumento. E quando vem essa explicação lá no hebraico, do Salmo 75, ele diz que isso aqui começa com as palavras Al-Tashet, que quer dizer não destrua, não destrua. Isso aqui, ele é uma instrução de como eles deveriam cantar esse salmo, com a melodia do cântico, não destrua. Então é como se ele falasse, este salmo tem uma letra que encaixa com aquela melodia, assim como os salmos 57, 58 e 59. Então é interessante aí o lado da execução do salmo, um salmo de vitória, um cântico de louvor, que fala aqui coisas interessantes, ó. Ele é um salmo curto, né, 10 versículos, em que ele está falando que glorifica a Deus, dá louvor, o nome dele é maravilhoso. E aí no versículo 8 ele diz, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. Eu fui olhar aqui essa palavra no hebraico ali, como é que está colocado esse salmo. É interessante, porque o contexto é que Deus tem uma taça de vinho espumando. Quando você vê outras traduções, um vinho está espumando porque ele é um vinho misturado. Tem coisa ali que faz aquela espuma que cresce, que nem quando você coloca, sei lá, vinho com guaraná, e fica borbulhando, fica espumando. Ele é cheio de mistura. Agora, essas misturas aqui, que ele fala que são as escórias, em outras traduções, na própria tradução do King James, na revista corrigida aqui em português, está escrito que são as borras, ou as fezes, os restos que os ímpios vão tomar. Então, é um texto forte aqui, dizendo que Deus tem uma taça de vinho, onde está tudo misturado e os ímpios vão ter que engolir aquele negócio. Celebração de vitória. Os ímpios beberão as suas fezes, marehá, que tem essa tradução de restos, borra, como aquelas pedrinhas que ficam no final do copo de vinho quando ele não está muito, já está fermentado, ou que resta do líquido, ou fezes propriamente. Então, é um canto de vitória, mas você vê que é uma melodia forte contra os inimigos. Eu achei interessante aqui esse aspecto do Salmo 75. Vamos para o Salmo 76, outro canto de vitória. Esse aqui, provavelmente, celebrando a vitória no tempo do rei Ezequias contra Senaqueribe, o grande exército que foi sitiando Jerusalém, e no final Deus deu um grande livramento. Então ele coloca aqui a celebração contra os inimigos, também é um cântico de Asaf, em que ele fala que Deus interviu,
e que vale a pena servir a Deus. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. Porque o Senaquim falou assim, ó, que Deus vai livrar vocês da nossa mão. Nós já destruímos todo mundo, vamos destruir vocês também. E ele falava em hebraico, em aramaico, para que o povo entendesse o que ele estava falando, sitiando a cidade de fora do muro. Essa história nós já vimos quando estudamos a história de Ezequias lá nas Crônicas e Reis de Israel. Salmo 77. Salmo 77 já é outro ambiente. Já é na primeira pessoa e é um clamor a Deus pelos meus problemas, pelas minhas falhas. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei o Senhor. Como isso é importante. Porque há momentos que nós estamos celebrando vitórias, há momentos que nós estamos dando ação de graças, há momentos que nós estamos como um povo, num coletivo, adorando. Mas tem hora que você fala, eu preciso, eu estou mal. Hoje é o dia em que Deus tem que me sustentar. Eu clamo a Deus na minha angústia, no dia da minha angústia. Então leia esse salmo com esse olhar, né? 20 versículos do salmista dizendo, hoje eu preciso. E finalmente, o último salmo desta semana é o Salmo 78. Curiosidade, o Salmo 78 é o segundo maior salmo do livro de Salmos. Ele tem 72 versos, né? O primeiro é o 119, famoso, com 176 versos. E também é considerado o primeiro de 3 grandes salmos históricos. Ou seja, ele está contando aqui uma história. Assim como o Salmo 105, o Salmo 106, que nós vamos ver aí nas próximas semanas. Mas aqui no Salmo 78, ele descreve, ele historia o que aconteceu com o povo ao longo do tempo. Não está na ordem cronológica, né? Ele está indo e voltando, mas ele diz aqui no versículo 2, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Ou seja, ele está dizendo, a palavra de Deus, ela conta a história por trás da história. Tudo que é literal também é parabólico. E tem um enigma que eu estou contando aqui com vocês, enquanto eu estou contando a história literal que aconteceu. Isso é uma característica da história do povo de Israel. Nós podemos dizer aqui que a história do povo brasileiro, que começa em 1500, tem várias lições. Mas a história de Israel, além das lições literais do que aconteceu, dos tiradentes que eles tiveram, os heróis que foram mortos, as guerras que eles fizeram, existe uma história de Deus. Abrirei a minha boca em uma parábola. Como eu sei disso? Porque esses enigmas que lhes foram propostos foi o que Mateus 13,35, Jesus fala isso. E para que se cumprir o que está ali no Salmo, abrirei a minha boca em uma parábola. Mateus 13,35. E quando ele começa a contar essa história, ele fala do Êxodo, ele fala do maná que caiu no deserto. Então, pegar lá aqui o versículo 24, é um outro texto em que ele está contando que choveu sobre eles o maná para comerem e lhes deu do trigo do céu. Esse versículo é usado também lá em João 6, quando Jesus está disputando com os fariseus. E eles falaram, nossos pais comeram do maná, o trigo, o pão que desceu do céu. E Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Então, João 6,31 fala aqui desse texto do Salmo 78. Ele continua contando a história do maná, da carne que caiu do céu, fala depois das pragas do Egito, portanto está fora da ordem cronológica, né? Mas versículos 43 até 51, ele está falando aqui das várias pragas que Deus mandou sobre o Egito, porque eles não lembravam de libertar o povo, né? Os seus sinais, né? Rios em sangue, enxames de mosca, gafanhotos, saraiva, e também fala aqui da morte dos primogênitos. Então você vê, é um salmo histórico, primeiro de 3 grandes salmos que contam a história do que Deus fez, do que Deus não fez, vai até o 72, no versículo 70 ele chega em Davi. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes,
para apacentar a Jacó. Uma linguagem bem poética aqui, né? Ele cuidava daquelas ovelhinhas que estavam lá grávidas para dar à luz, prenhes, para apacentar, como um bom pastor, a toda a nação, a Israel e a sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. É um Salmo 23 revisitado aqui. Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Então, que você confie em Deus, que você se apegue em Deus e que você tenha em Deus um livramento em todo o tempo, porque vale a pena crer em Deus. Até a semana que vem, a 23ª semana.